terra da gente, tá lá no Peru. Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso, onde até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, mais um programa falando sobre política. Aqui está ele, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB. Você sabe que teremos eleições na outra semana, já você vai ter que decidir. Temos aqui hoje a presença de João Dória, candidato pelo PSDB. Aê, lindo! Eu quero saber o seguinte, Dória, você Obrigado, Emílio. Você tá calmo ou você tá nervoso? Tô sempre calmo. Eu tô sentindo um semblante um tanto quanto nervoso. Dória pistola? Tranquilíssimo. Ô, Dória, não sei se você sabe, mas nós temos aqui Marina Manteiga. Eu sou amiga dele há muito tempo. Eu sei. Você sabe... E eu votei nele. Nossa, Você- futura mamãe. Você sabe qual é o nome da Não. filha dela que vai Futura nascer? filha. Mentira. Fernanda Haddad Manteiga. Não, é Isabela. É Isabela, O Emílio. que você acha disso, Dória? Isabela, eu acho um nome lindo. E Isabela. Fernandinha Haddad. Como Marina é lindo também. É. Fernando tem minhas dúvidas, mas como não é, portanto, ela tá salva, É que Isabela. ele inventou isso agora. Ô, Dória, eu tava ouvindo as campanhas lá. E essas musiquinhas de carnaval, hein? É Márcio França. Que pau, hein? Faz parte. Que pau, hein? Emílio, essa fase final de campanha, tanto no plano nacional como no plano local, regional, é pauleira, é final de campeonato. É assim mesmo. Final de campeonato. Mas você acha que as campanhas sempre vão mais assim, elas cada vez mais vão ser por esse lado de, digamos, baixaria? Não, não deveriam ser, né? Mas essa turma da esquerda adora uma baixaria, né? Cá entre nós, essa turma gosta da baixaria, sempre se esconde atrás da baixaria. Eu fiz uma campanha no primeiro turno, procurei fazer uma campanha muito propositiva, com ideias e propostas, como fiz na Prefeitura de São Paulo também. E funcionou bastante bem assim. Agora, essa turma gosta de... E agora que surgiu o tema também de fake news, Marina, aí é um absurdo. Mas eu vou tentar, de toda maneira, preservar a campanha com propostas. Mas... Tipo, o que é fake news? As notícias falsas. Não, mas tipo assim, pra você, qual Saiu é a fake alguma news? sua? Eu não vi nenhuma sua. Não, saiu. Mas eu prefiro nem falar isso aqui. Não, vamos falar. Vamos Não, falar pô. de propostas e também tem que deixar claro. Isso sim, mas isso não é fake, isso é verdade. O socialista Márcio França, ele é o laranja do PT. Aliás, usou, inclusive, não o laranja. tinha. Ele está usando o laranja. Era vermelho, agora virou laranja. Não tinha um E candidato? virou novo, ainda se incorporou, Marina, o conceito do Partido Novo. E usou o laranja, que é o laranja do novo, para se mostrar como novo. Para mim, ele é o laranja do PT. Então, mas isso o tem que SCAF, ficar claro. Mas o SCAF agora é do PT, o SCAF que metia o pato lá. O SCAF tá O junto SCAF com tá... nós. Ô, Emílio, O SCAF virou PT. O é SCAF seu bro. disputou o governo de São Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro. Essa é a terceira disputa. Aliás, ele já ganhou o troféu, perdeu 3 vezes, é a terceira vez que ele perde. A primeira eleição ele disputou pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo PSB. Então, Só Posso aparece entrar aí 4 anos. nessa Pois questão? não, doutor. Bom, Doutor começando O aqui. doutor Rolo não sei qual é o partido. O Senna, ele vota com tucano, com aquele bico. O Senna vota em você. O Senna Paulinha também não sabe. Daniel Zuckerman, a mãe dele votou em você porque você deu um abraço nela. Lá na hebraica. Isso é Eu uma achei um absurdo. por quê? Eu achei um absurdo. Ele falou, minha mãe votou no Dória porque deu um abraço em mim. Pior que é verdade. A gente sempre homem. vai pelo benefício próprio, né? Que elegância. O Dória é muito educado na sinagoga. Que elegância. Ele de kippah beija todo mundo, ele é muito elegante. Ele te cumprimentou na sinagoga, Daniel? Você tem que votar no Dória. É verdade, Eu é não consigo- verdade. Tava indo no Márcio França, ela falou, meu, vota no Dória. Mudou o porque- voto. É um critério muito esquisito das pessoas. O doutor Rolo tem uma pergunta. Bom, João, o Márcio França, logo que virou o primeiro turno, ele foi atrás do apoio do Major Olímpio.
Você acha que ele esconde aí o apoio do PT? E, continuando essa pergunta, essa questão da polarização e na violência, você acha que... Porque o Fernando Haddad fala que a responsabilidade é exclusiva do Bolsonaro. Você acha que o PT tem muito a ver com essa questão de polarização e violência que está acontecendo entre as campanhas? Tem, Arthur. Muito boa a sua pergunta. Tem sim. O PT, desde o tempo do Lula, era nós contra eles. Ou seja, o PT sempre advogou nós contra eles. Não é um fato recente, não é um fato Bolsonaro. Sempre adotaram esse discurso. A classe média contra os pobres, os sulistas aqui, os paulistas contra os nordestinos. Essa foi uma colocação histórica do PT. O Lula usou isso, depois a Dilma usou isso e o PT e as esquerdas continuam usando isso. Aliás, isso está na cartilha. Vai ver a cartilha de Cuba e você vai ver isso. Vai ver a cartilha dos comunistas que estão na Venezuela, procedem exatamente assim. Isso é histórico. Isso é o aprendizado marxista, né? Nós contra eles, nós somos proletariado, nós somos a favor dos pobres e oprimidos, e a classe produtiva, a classe média, é contra os pobres, menospreza os pobres. Isso não é a verdade. Esta será uma eleição rigorosamente entre esquerda e centro-direita. Isso está muito claro. E não apenas no plano nacional. Nós temos vários estados que têm segundo turno e esse segundo turno está sendo dominado pela campanha nacional, Arthur. E aqui é muito claro, a minha posição é contra o PT. Eu sou contra o PT, eu já declarei isso várias vezes, justifiquei inclusive. E o Márcio França é esquerda. Ele tem várias manifestações já a favor dele pela esquerda. O Jacques Wagner declarou essa semana que o PT tem que apoiar o Márcio França e vai apoiar o Márcio França. O Fernando Haddad também já disse a mesma coisa. Vários outros protagonistas do PT disseram também. E por que o Márcio França não declara o seu voto? Por que ele não fala claramente em quem ele vai votar? Eu não tenho problema nenhum em dizer o meu voto é Jair Bolsonaro para presidente da República. Eu falo com toda clareza. Aliás, terminou a eleição, terminou a apuração, Emílio, eu declarei o meu voto. Eu não esperei reunião nenhuma. Com você. Queria tocar nesse assunto. O Alckmin veio aqui, ele chorou. Ele chorou no intervalo. Mentira. Não, mas Pô, meu menino. Mentira. eu creio. Eu fiz ele. Tem a primeira camisa com abotoaduras. Meu menino. Primeiro suspensório Você que vê, ele... Emílio, meu menino. Olha, o Emílio já casca de banana. Não, mas não é casca de banana, ele chorou aqui, nesse banquinho onde você tá. Mas Eu não quero, Emílio. Eu não quero mal ao Geraldo Alckmin e respeito o Geraldo Alckmin. Eu não quero mal a ele. Agora, nesta eleição, a minha posição é muito clara. É a posição de defender o Brasil contra o PT. Eu sou um anti-PT histórico. Eu fiz o movimento Cansei, que vocês falaram aqui no passado, em 2007, contra o mensalão do Lula, aqui em São Paulo. Tive uma ampla matéria da revista Veja e era quase um ser solitário contra o PT. E o Lula tinha 73% naquele momento de aprovação e eu fui para a rua contra o mensalão. Mal sabíamos nós todos que o mensalão era a causa de juizado de pequenas causas, perto depois do Lava Jato e do Petrolão. Então essa é a minha história e eu era empresário, eu não estava na vida política, vida pública. Mas conversando com tucanos, com a alta cúpula tucana, no caso o Senna, Que representante. que representa Um muito marujo bem, desse partido. o Marujo, ele falou o seguinte, o grande problema foi que na época que você queria sair presidente, os caras não deixaram, porque você já tinha um discurso e você era mais incisivo contra o PT. Sempre fui. E os caras lá... Não se posicionaram, era isso o que aconteceu. eles ficaram, Daniel tem razão. eles ficaram em cima do muro, que falaram, talvez com o Dória tivesse mais chance. O Dória ia ganhando o primeiro turno. Peraí, calma. Ela não quer largar a rapadura. Ela tá Nunca vi uma petista. Ela é petista, tá? Só pra você saber. Não, a rapadura... Caso você não saiba, eu sou amiga dele há muito Eu tempo, sei. tá? Mas você vai votar em quem? Nele. No Haddad, né? Não. Ah, não, nele. Não. Como governador é dele. Agora como presidente... Você que junto. Então, Haddad. e aquela discussão lá que teve lá da fita que vazou, é justamente isso que você fita? tava falando. Do Alckmin, né? Você tá falando. Daquela fita lá, é justamente isso que você tá falando. Pô, fizemos burrada aí nesse percurso. Você acha que foi besteira mesmo?
Não, é fato passado, Emílio. O importante é que eu me posicionei naquela reunião com clareza, de forma educada, de forma serena, não levantei a voz para ninguém, apenas disse que nós temos 6 governadores do PSDB que estão disputando o segundo turno das eleições. As eleições não terminaram. O presidente da República não está eleito ainda. E eu disse, olha, nós temos que avaliar o comportamento e o posicionamento do PSDB em relação a esse segundo turno. O meu posicionamento é que o PSDB deveria apoiar Jair Bolsonaro e apoiar também os 6 candidatos do PSDB, inclusive São Paulo, que podem ganhar as eleições estaduais. Isso é muito importante. O que a executiva do PSDB decidiu foi por uma posição de liberar os seus filiados, os seus membros, para a sua decisão. Eu tenho a convicção que a maioria estará conosco, com a bandeira brasileira. Alguns vão preferir a bandeira da esquerda e que, ao fazerem essa opção, que sigam para lá direto e que possam apoiar. Quem é da esquerda apoia Fernando Haddad. Esse é o fato. Muito bem. Cláudio Tonholi também aqui está. Governador, te chamo assim porque minha família vai te eleger. Obrigado, Cláudio. Sério? Sou roxo. É? E como bom eleitor... Porra, que os caras estão abrindo o voto assim de uma maneira? Eu tenho uma dúvida, viu, Dória? Mas você é ele sim ou ele não? É o seguinte, nós vivemos um país de cartéis. 4 bancos que fazem juros impagáveis nos 2 sentidos do termo e ninguém faz nada. Aí temos os cartéis das empreiteiras que viraram sócias do PT. Aí temos os cartéis da Bolsa de Valores. Temos 2 bolsas de valores, quando nos Estados Unidos temos 400. E temos o cartel dos combustíveis, representado pela Raízen, Shell e Ipiranga. Como teu eleitor, e falando em nome da minha família que vai te eleger, nós ficamos meio chocados quando você apareceu numa operação combatendo postos de bandeira branca que são o anticartel. Inclusive você foi no Jovem, no Ronivon, falando, prendemos um posto Petrobras, mas não era Petrobras, era a bandeira branca mascarada de Petrobras. Dória, você que é o príncipe liberal, o príncipe da livre concorrência, por que você se posiciona contra os bandeiras brancas que lutam contra um cartel? Não, é até boa a sua pergunta, Cláudio, para esclarecer a você e aos que nos acompanham aqui, os internautas e os ouvintes. Aquilo era um posto de uma facção criminosa, do PCC, onde eles fazem a lavagem de dinheiro em São Paulo, em postos de combustível. E eles colocam bandeiras que não são bandeiras verdadeiras. Aquele posto era um posto que tinha a imagem da Petrobras e não era um posto Petrobras. Vários outros postos de combustíveis foram fechados pela prefeitura e eu, como prefeito, fechei, porque eram postos de gasolina irregular, absolutamente irregulares, e de lavagem de dinheiro do PCC. Eles colocam, Emílio, a bandeira da Shell, a bandeira do Raízen, a bandeira Petrobras, a bandeira Ipiranga, não tem bandeira nenhuma, é lavagem de dinheiro, combustível adulterado, inteiramente adulterado. Fizemos isso junto, inclusive com o Conselho Nacional de Petróleo, com a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, e fechamos. E eu acho corretíssimo, tem que fechar. Isso é um esclarecimento importante para você. E complementando a sua dúvida, não nesse ponto, porque eu acho que ficou claro para você, os ouvintes, os internautas, eu sou um liberal. Competição de mercado. Quanto mais gente competindo, melhor. Quanto mais bancos no mercado, melhor. Quanto mais empresas de telecomunicações competindo, melhor. Quanto mais bandeiras honestas, corretas e legitimadas de combustível, melhor. Quanto mais indústrias automobilísticas, melhor. Gera emprego, gera renda, gera competição, reduz custo, melhora a condição para o consumidor. E Dória, como um mega empresário... Não fala bonito, Dória. Como você fala bonito? Ele é bem eu preparado. Quase voto em você. Tá me levando. Não, vota mesmo. Não, eu quase voto em você. Como um mega empresário, como você vê a gente ter 2 pífias bolsas de valores, geralmente comandadas por advogados, doutor Rolo? Eu não tenho nenhuma, viu? E nos Estados Unidos, 400 bolsas de valores incentivando a livre concorrência. O que você acha disso? É um pouco a dimensão do mercado. Nós estamos com o mercado, nós passamos pela pior recessão econômica da história do país, produzido pelo PT. Foi o PT que, infelizmente, deixou esse legado ao Brasil.
Então houve um enxugamento. O Brasil perdeu a bolsa que tinha no Rio de Janeiro, era uma bolsa sólida, importante. Aliás, foi uma bolsa importante no programa de privatização do Fernando Henrique Cardoso. Mas ela não resistiu à recessão econômica, perdeu a sua força e ficou a Bolsa de São Paulo. O mercado vai se regular normalmente e será mais competitivo ao longo dos próximos anos, desde que haja uma política liberal, que aliás é a política liberal que o Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda, defende, e eu defendo também. O Paulo Guedes é um economista correto, é um economista que conhece profundamente as bases econômicas do país. Ele tem defendido uma política liberal, a redução do tamanho do Estado, mais competitividade no âmbito privado, geração de empregos, política fiscal rigorosa, não pode gastar mais do que recebe. Então a política econômica sob a conduta do Paulo Guedes será uma política boa para o Brasil. Isso pode fazer com que a economia volte a crescer e, voltando a crescer, podemos ter de volta a Bolsa do Rio de Janeiro e eventualmente outras. O mercado ficará mais competitivo. Onde você tem mercado competitivo, você tem mais parceiros disputando. Muita gente usa, desculpa, posso fazer uma questão? Pois não. Dória, muita gente, o que pegou mal e que todo mundo usa, inclusive o seu adversário, é que você afirmou, e até nesse programa falou, cara, eu vou até o final como prefeito da cidade de São Paulo, e você saiu como governador. Você citou numa entrevista da Bandeirantes que às vezes as pessoas se casam e se divorciam. Esse foi o exemplo que você deu. Queria que você fizesse uma avaliação lúcida do que você prometeu e o que você não cumpriu. Daniel, importante a sua pergunta. Primeiro, eu compreendo que algumas pessoas tenham ficado chateadas, sim. Muito chateadas. Eu não fiquei. Muito chateada, Dória. E eu compreendo. Abandonadas por você. E eu compreendo. Você, mas isso é o lado, é o lado que eu compreendo, mas é o lado positivo. Você só fica chateado quando alguém deixa você, quando você gosta dessa pessoa. Porque quando você não gosta, o que você diz? Graças a Deus, já vai tarde. Quando você tem o sentimento, puxa, podia ter ficado, podia ter completado, é porque você gosta, porque você gostou, porque você aprovou. Então eu respeito esse sentimento das pessoas. Mas eu tive que aceitar esse novo desafio. E Daniel, se eu não aceito, quem seria governador hoje de São Paulo, já eleito no primeiro turno, era esse socialista Márcio França. E a esquerda estaria de volta aqui dominando o governo do estado de São Paulo, que nunca dominou. E estaria aí o Márcio França, que é um carreirista, ele é um carreirista da vida política, nunca trabalhou no setor privado, nunca teve um emprego no setor privado, sempre dependeu de dinheiro público, ele hoje seria governador. E eu estou aqui hoje, como candidato a governador, defendendo o Bolsonaro, tendo a coragem de fazer a defesa de uma política liberal na economia e uma política liberal também no plano institucional do Brasil. E exatamente pelo fato de ter aceito esse desafio. E vale lembrar também, Daniel, que nós temos um bom prefeito em São Paulo, que é o Bruno Covas. O Bruno é correto, é jovem, 37 anos, formado em economia, formado em direito. Fala ele pra é ele. jovem. Fala muito no rolê. Você deu Ele é jovem. E ele na Vila Madalena semana passada. Muita Vila Madalena. Barzinho e violão. Pode ligar lá pra ele. Ele é jovem. O senhor tá falando aqui. O Dória. Pera, o Dória é bravo. Eu sei. Eu não o Dória sou é bravo. bravo. Você é bravo. O Dória põe todo mundo Eu na vi. linha. O Dória é bravo. Põe O o pessoal Dória... pra trabalhar. Reunião às 5:30 da manhã. Aquelas 6 da manhã, reuniões. tá Ele já todo chega mundo com lá. um gin Olha tônica. lá, E vai até a ó, meia-noite. assessor, ó. É um inferno. Tem cronômetro na reunião. A assessora tá chorando ali no Tem mesmo, Daniel. Não tem cronômetro? Tem. Começamos. Mas só Começa complementando na a sua hora. linha de raciocínio. Então vamos colocar um outro cenário no Brasil. Então você quer ser governador, certo? Claro. E se não der certo o presidente que nós vamos eleger, você vai como presidente no meio dessa jornada? Não. Vai dar certo. Olha Nós só temos que a gente vai acreditar registrar que vai agora. dar certo, Daniel. Nós temos que pensar pelo bem. O bem do Brasil não é imaginar que Bolsonaro não poderá ser um bom presidente. Ele será. Até porque ele terá discernimento também de ouvir, de aprimorar, glória a Deus, de aprimorar e até revisar certas posições. Eu sempre acredito que as pessoas possam ser melhores. Eu não acredito que alguém que tem um pensamento X não possa avaliar e melhorar sobre certos Até assuntos, as por pessoas exemplo. da esquerda podem melhorar? Podem, por que não? Eu não condeno uma pessoa por ser da esquerda. Eu condeno que eu não quero isso para o Brasil. Mas eu não condeno uma pessoa por pensar... aliás, é um direito, isso é legítimo. O PT e outros partidos de esquerda, inclusive o Partido Socialista, vão fazer oposição ao Bolsonaro. Partido Comunista, o PSOL, o PSTU, o Partido Socialista do Márcio França, certamente... O PCO, o PCdoB, vão fazer oposição. Mas no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, é legítimo, isso faz parte da democracia. Não há um sentimento único. Aí é ditadura, ou de direita ou de esquerda. Então, isso é normal. E eu compreendo isso e aceito. Ter a visão diversa, distinta, sobretudo no campo político,
é normal e aceitável. Eu só não quero isso para São Paulo e para o Brasil. E entendo que a maioria das pessoas também não quer. Eu vi uma pergunta que eu vi no final de semana, é uma coisa que está na minha cabeça. Só um segundinho. Faz tempo. Não, peraí, em cima aqui desse assunto. Ô Dória, você acha, agora tá na moda tal da autocrítica, né? A autocrítica foi uma discussão. Não é loja de automóvel, né? Não é loja de automóvel. Você acha que o PSDB ele errou em não fazer aquela pesquisa popular que você estava pedindo lá quando estava para escolher o presidente? Poderia ter feito, você tem razão. Eu, aliás, acredito sim que ao término da eleição o PSDB deve fazer uma autocrítica construtiva. Ter humildade é prova de grandeza. Ter humildade, rever posições, não é prova de fraqueza, é prova de grandeza. Quando eu reconheci que as pessoas ficaram chateadas aqui, muitas pessoas, em relação à minha decisão de sair da prefeitura, hoje uma boa parte já compreende o porquê, você tem que ter humildade de reconhecer isso. Eu acho que o PSDB tem que ter humildade também de reconhecer os erros que cometeu, corrigir os erros e se reposicionar a partir de novembro, vencidas as eleições. Hoje é dia do professor. O que você vai fazer pela educação? Boa lembrança. Perguntinha capricho. Ai, Fernanda Haddad. Capricho. Ai, professor. Não, vai falar bem pra Como foi sua primeira transa? Pode responder, por favor? Deixa eu responder, gente. Vou responder. Não, a pergunta é oportuna. Saco, isso aí. Vou te falar, viu, Dória? A pergunta é oportuna. Hoje é o dia dos professores. E é importante que nós tenhamos, tanto dos professores como um todo, os que atuam na rede pública e na rede privada. Eu fui professor de marketing na Fundação Armando Álvares Penteado, na FAAP. Então eu tenho já teria, mas tenho razões de sobra para ter respeito pelos professores, tanto os que atuam na rede privada quanto na rede pública. E na rede pública nós temos que prestigiar os professores e, no caso do governo do estado, melhorar as condições salariais dos professores. É importante. Eu sou muito favorável, Tonholi, ao projeto dos bônus. Professores e gestores das escolas que alcançarem os índices do IDEB, que são índices que avaliam o desenvolvimento educacional para o ensino fundamental, o ensino básico, que sejam premiados e que tenham bônus. É assim que funciona na Alemanha, é assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona na Inglaterra. Professores que ensinam bem e que conseguem ter um bom padrão para os seus alunos tem que receber um bônus adicional. E a base salarial tem que ser melhorada. E, além disso, Marina, temos que melhorar a qualidade física das escolas. Não estão boas. Segurança também, né? Temos que ter câmara de monitoramento, equipamentos de tecnologia. Arthur, não é razoável. Nós estamos no século XXI, que crianças e jovens continuem aprendendo com giz e quadro negro. Nós estamos na época da tecnologia. Nós temos que ter tablets e computadores. É isso. Impressoras 3D, kits de robótica, tecnologia para dar competitividade. Não é justo que crianças mais pobres e mais humildes não tenham acesso à tecnologia, enquanto as famílias de classe média podem pagar escolas onde tem tablets, computadores e tecnologia. Isso é função e obrigação do Estado, e nós vamos fazer isso, Maria. Dória, eu sou professor livre e docente da USP há 23 anos. Você tem noção do que eu passo por ser de centro-direita? Tenho. Dando aula na USP? Tenho. Deve sofrer uma pressão muito grande. Né? Deve ter muita pressão. Meu terapeuta se suicidou. Nossa senhora. Nossa, Tonholi, que no próximo bloco. Eu vi na TV que você marcou uma reunião com o Jair e o Jair não apareceu. Procede ou é fake news? É bom para esclarecer. Não foi uma reunião. Eu fui acompanhar uma gravação que ele tinha previsto nessa última semana, no Rio de Janeiro, no local onde está montado o estúdio. Porém, no dia anterior, ele fez uma coletiva de imprensa, se reuniu com vários parlamentares e não passou bem. Ele está com um dreno. E o dreno é uma coisa muito desconfortável. E ele não passou bem. Então, ele não gravou aquele dia. Aliás, os veículos de comunicação reproduziram esta informação. E não tendo gravado, o encontro que seria ali não houve. Mas ele liberou 2 líderes do PSL para fazerem um depoimento. Fizeram a imprensa, inclusive a Rádio Jovem Pan. O Paulo Guedes, que é o economista que comanda toda a política econômica do Jair Bolsonaro e que será o futuro ministro da Fazenda, e a Joyce Hasselmann, que é a deputada federal mais votada do Brasil na história, mais de 1 milhão de votos.
E os dois falaram com a imprensa, autorizados pelo Jair Bolsonaro, e declararam o seu voto em nós, em João Dória, obviamente reafirmaram o voto no Jair Bolsonaro, e no dia seguinte, por uma boa coincidência, em 2 momentos, pela manhã e ao final de tarde, indagado pela imprensa, exatamente como você fez agora, o Jair Bolsonaro declarou: a esquerda não. E o Márcio França é apoiado pela esquerda, e eu não quero. E eu tenho simpatia pelo João Dória. Ele declarou isso 2 vezes. Mas o Márcio França não era vice do Geraldo Alckmin, que é do PSDB, do seu partido? Mas o fato de ser vice... Isso não é uma incongruência? Não, primeiro que não foi o meu vice, foi o vice do... Mas não é o seu partido? Foi vice do... Não, ele não foi do meu partido, ele foi do Partido Socialista Brasileiro. E a decisão foi de Geraldo, não foi minha. Eu não terei jamais um socialista atuando comigo, nem como vice, nem como nada. Eu quero distância, respeito. Sejam oposição no Congresso, no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Isso faz parte do jogo democrático. Comigo, eu jamais teria um socialista na minha equipe, ou comunista, ou petista, ou qualquer outro vigarista. Ô Dória, você vê, né? Virou uma confusão. Virou uma confusão. Tem o Fernando Henrique agora. Apoiando a Haddad. Apoiou o Luciano Huck. Não apoiou ninguém. Não, no começo ele queria o Luciano Huck. Não, ele não aquela tá confusão. Não, agora ele tá falando, ele deu uma entrevista pro Estadão ontem, você deve ter lido a entrevista do Estadão. Ele fala que deixou uma porta, mas aí ele fala, aí aquele murão, ele ficou naquele murão lá em cima, tal, não sei o quê. A gente vê que as pessoas, elas querem uma mudança, né? O eleitor, ele foi lá e... Claramente quer. Claramente quer. Você acha que vai ser o que pra frente? Você como um Brasil liberal. Um Brasil liberal. Brasil liberal. É uma outra era para o Brasil, uma outra era para os estados também, principalmente os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A região Norte e Nordeste ainda, infelizmente, talvez sofra um pouco essa influência esquerdista. Mas os estados aqui do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Brasil como um todo vão numa política liberal, que é a mesma política liberal que nos Estados Unidos está fazendo com que a economia cresça. Não tem desemprego na América, não há desemprego. Há pleno emprego lá, crescimento econômico, que é isso que nós desejamos para o Brasil. Nós precisamos ter o Estado menor, Emílio. Não adianta Estado gordo para ficar colocando companheiros, parceiros e outros aliados que muitas vezes nem sequer trabalham para engordar a função partidária e prejudicar a função que é atender a população. Mas isso eu não concordo. Mas em cima desse que todo mundo fala, o Estado menor, o Estado pequeno, mais liberal, um país mais liberal, mais eficiente. E mais honesto. Mas aí fala o seguinte, mas aí a gente só vê programa social. Qualquer candidato é tudo programa social. É tudo o Estado bancando Não é, bom, não é a minha proposta. A gente vê isso de todos os candidatos. Não é a minha proposta. O discurso é liberal, mas oferecendo o programa social para a galera. Não. Você tem que ter atenção social. Não é possível você virar as costas para a pobreza, para a miséria, para aqueles que são os mais pobres e desfavorecidos. O Brasil tem, neste momento, 13 milhões e 100 mil desempregados. Tem 7 milhões de subempregados. Pessoas que precisam de atenção. Dá para você virar as costas e fazer uma gestão para a classe média, a classe rica do país. Então você precisa ter uma visão social, sim. Agora, uma visão social que propõe geração de emprego, geração de oportunidade e crescimento econômico. E para isso é um programa liberal. É o que eu defendo e é o que defende também o Jair Bolsonaro através da proposta do Paulo Guedes. E é isso que vai transformar o Brasil. É isso que as pessoas querem. A recuperação econômica, porque o que a pessoa desempregada quer, Arthur Rolo, é o emprego. Ela quer o emprego, ela não quer assistência. Ela quer assistência se ela não tiver nenhuma outra mão para segurar, para sobreviver, para ter o seu alimento, para ter o seu teto, para ter saúde. Né? É dignidade, é a cidadania na plenitude. As pessoas humildes não querem ficar recebendo Bolsa Família eternamente, querem receber o emprego, querem ter a oportunidade do emprego para terem a sua autonomia. E é isso que eu defendo e é isso que vai transformar o Brasil. Eu estou muito confiante, Emílio, muito confiante, muito esperançoso e espero que todos os internautas, os que nos escutam nesse momento, tenham também esperança no Brasil e usem aqui, a cor que está aqui nos microfones da Jovem Pan, verde e amarelo. E no dia 28, vá votar usando a camisa do Brasil. É a cor do Haddad verde e amarelo. Você viu que Opa! A cor do Haddad é vermelho. Não adianta vir com camaleão. Aliás, o do Márcio França também alaranjou.
Alaranjou. Dória, você se arrepende de ter falado bem do Haddad lá no Porchat? Eles até estão usando essa fala? Estão usando. Não, eu falei a verdade ali. O Fernando Haddad eu sucedi. A sucessão, aliás, foi muito tranquila, não foi ruidosa. Eu fui educado, extremamente educado com ele, como sou com todos. E venci o Fernando Haddad, venci a esquerda, e venci o Lula também, porque o Lula estava solto e fazendo campanha do Fernando Haddad. Então eu fui educado com ele e mantive essa relação educada. Agora ele se tornou candidato e como candidato se tornou meu adversário, porque eu voto em Jair Bolsonaro. E não quero PT aqui. Mas aqui na Jovem Pan você falou também que o Jair Bolsonaro era maligno, que ele era extremista e tal. Não. Sim, ele, em algumas posições ele revelou extremismo. Mas eu volto a dizer aqui, todas as pessoas, independentemente do seu viés político, têm direito a errar e têm direito a acertar e a se recuperar e a melhorar as suas definições e os seus pontos de vista. Eu não concordo 100% com todas as posições do Jair Bolsonaro, mas eu tenho certeza de que ele está revendo essas posições para se tornar uma pessoa por exemplo, ainda você melhor. Não concorda? O tema das mulheres. Eu defendo as mulheres. Eu defendo rigorosamente igualdade para as mulheres, igualdade para o emprego, igualdade no tratamento, proteção à mulher desamparada, proteção às mulheres vítimas de agressão, às mulheres vítimas de ameaça. Eu defendo. E o Jair Bolsonaro terá a oportunidade, eu tenho certeza e convicção, Cláudio e Marina, que ele terá a oportunidade de se posicionar sobre isso muito em breve. E eu acredito nas pessoas. Ele não é do mal, ele é um homem do bem. Ele é uma pessoa do bem, ele tem bom sentimento. E eu acredito no bom sentimento das pessoas. E se por um acaso agora sou eu. Paulinho. Obrigada, Emília. Tá aparecendo. Ela tá cavando lá uma... Ione Borges. Eu queria falar sobre obras inacabadas no estado de São Paulo. A gente vê uma série de obras que não terminaram. Por exemplo, o monotrilho, que era para ter ficado pronto não na Copa passada, na outra. Culpa do França. Virou um reduto de craqueiros. Eu queria saber se você pretende acabar com essas obras. Vamos terminar. É obrigação, nós temos que fazer isso. Não pode ter obra inacabada. Houve, evidentemente, a alegação que houve de que a recessão criou dificuldades e impediu o financiamento do BNDES às empresas que ganharam a concessão para a execução da obra e a exploração da obra. Agora, nós vamos utilizar. Primeiro que eu acredito que Jair Bolsonaro será eleito presidente da República. Acredito que com a política econômica do Paulo Guedes, nós vamos ter os recursos do BNDES para aquilo que ele precisa. Financiamento de obras, serviços para conclusão, não apenas do monotrilho e do metrô em São Paulo, mas também de hospitais e escolas. Há inúmeros hospitais inacabados Brasil afora. Há inúmeras escolas que não foram terminadas, não foram concluídas. Há outras obras importantes, óbvio que no caso de São Paulo é muito importante que o metrô e o monotrilho sejam concluídos, mas há obras inacabadas Brasil afora. Nós temos que destinar os recursos para essa finalidade. Outra coisa, eu tenho visto que você tenha visitado bastante o litoral. Eu sou de Santos, tenho casa ali no litoral norte e a gente nunca viu tanta favela ali. Queria saber se você pretende fazer alguma coisa nessas áreas. Claro, nós temos que fazer primeiro o programa de habitação popular. E vamos usar o mesmo sistema que foi usado aqui em São Paulo, na capital, que é a PPP, a Parceria Público-Privada. Aqui mesmo, se vocês forem ali na Luz, vocês vão ver prédios enormes sendo construídos já quase finalizados. Na metade do ano que vem eles estarão prontos. E é uma PPP da Prefeitura de São Paulo com o governo do Estado. E é uma boa iniciativa do Geraldo Alckmin, vamos ser justos aqui, foi uma iniciativa correta do Geraldo. Nós cedemos o espaço físico, o terreno, o governo do Estado coordenou o projeto e uma empresa privada ganhou a concessão em PPP, Paulinha. Aquilo está sendo construído com dinheiro privado. O espaço físico, ou seja, o terreno é público, mas toda a construção e a manutenção dos prédios também será feito por essa empresa. Todos têm elevadores, os apartamentos básicos já foram apresentados fisicamente, são dignos, são corretos, são 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de esportes, área de lazer para as crianças e embaixo, Emílio, na parte de baixo você tem lojas, cafés, áreas de exploração comercial que ajudam a pagar o próprio projeto. Mas não foi inaugurado ainda? Os primeiros serão agora no próximo mês de julho do ano que vem. Este modelo é que nós vamos levar para o litoral, para o interior, as cidades de maior adensamento populacional. Mas falando de litoral, Emílio, eu queria fazer uma menção aqui. Eu vi o sofrimento, Paulinha, das pessoas que ou chegavam para pegar a balsa ou estavam saindo de Ilhabela para pegar a balsa. Milhares de pessoas, 7h30, Arthur, esperando por uma balsa. E é inacreditável isso. Nós estamos no século XXI. Todos
todos, serviços de qualidade para todos. Qualidade ruim do transporte, a Claro. balsa toda enferrujada, toda caindo aos Da pedaços. década de 50. Em Santos é a mesma coisa. No litoral sul também é a mesma coisa. Nós vamos privatizar todo esse sistema para termos balsas modernas, embarcações modernas, seguras, funcionando 24 horas por dia. O custo vai ser igual ou menor do que você paga hoje pela tarifa, só que com serviços dignos. Peraí, vamos fazer um pequeno intervalo Já agora. vai tomar um frappuccino moca pra Olha, você vê aqui, ó. Já estão aqui, Edu JP, aqui, ó. Ele tá mandando aqui. Ele está mandando pro Márcio França Gov. Ele tá mandando, como são fofoqueiro, né, meu? Puta, como o povo é fofoqueiro. Ele tá mandando aqui o seguinte, o Edu JP, Eduque, ele tá falando... Olha, Márcio, o Dória tá lá no Pânico falando mal de você. Liga lá. Liga rápido. Oi, Emílio, lembrando... Quer ver o 50? Liga no Pânico. Daqui a pouco... Lembrando que o Márcio França estará conosco no mesmo espaço cedido ao João Dória no dia 18. É isso aí. Boa. Márcio França, dia 18. Dória. E Haddad amanhã. Depois a música do Supla, a gente quer saber. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Muito bem. Você pode mandar sua pergunta aqui. Obrigado pela sua audiência. Tem bastante gente acompanhando nós aqui também pelo YouTube, youtube.com/programa Pânico. João Dória tá aqui. A hashtag para você mandar pergunta é João Dória no Pânico. Em 5 minutos a gente tá de volta. Pintar? Fácil. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tem muita gente acompanhando o Tá Pânico cheio o hoje. O estúdio cheio, temos os jornalistas, temos aqui o pessoal Influenciadores. da internet. YouTubers. Mande a sua pergunta na hashtag João Dória no Pânico. Tá aqui o João Dória, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB. A eleição vai ser no próximo... Dia 28. Dia 28, é sem... Não, vai ser próximo domingo no outro. E agora no outro. São 2 semanas. Marina Manteiga, você vai ter que largar a rapadura. Ela não quer largar a rapadura. A rapadura é doce. É doce. É doce, né? Mas... Não quer largar a Marina é doce. rapadura. Ela não quer. Ela tá indo à missa ela é agora. doce. Eu sempre fui doce. Ela tá indo à missa com a Manu. Achei tão bonito. Eu falei, eu vou com a Manu. Toda com aquele vestido. Manu Gavassi. Assim, Rezou Ave Maria. Unção. véu. é incrível. Tomaram hóstia. Ela, o Haddad. Fernandinha gravidinha, a Manu. Bonito isso, né? É bonito. Marina, isso é prova de amor. Isso é não, prova a de rapadura- amor. Ele ama você. A rapadura, ela faz com que as pessoas... A rapadura faz o cara mudar. Ele, de repente, ele vira outro, né, Dória? Não é incrível isso? Hein? Bom, eu não sei qual é esse contexto. Não, agora, mas- você é um cara que tá lá... Meu pé. Você entrou na política... Foi há 2 anos atrás, não é isso? Isso, exatamente, 2 anos 2 anos. atrás. Saiu do show business. Você saiu Setor privado. Saiu Vim do pra setor área- privado pra... Você tá arrependido de alguma maneira? Não, ao contrário. Estou feliz com o que eu estou fazendo. Eu não sou da política, isso é fato. Eu venho... Não, eu estou na política. E agora fazendo aquilo que eu acho que tem que fazer. Defendendo o Brasil, defendendo as pessoas, defendendo boas ideias. Eu fico feliz fazendo isso. Eu estou muito feliz disputando essa eleição. Estou muito convencido, sem nenhuma arrogância e sem perder a humildade, que nós vamos vencer, acreditando que o Jair Bolsonaro também vencerá e que faremos um grande governo no Brasil e em São Paulo. Ô, Dória, tem um grilo falante aqui na minha memória, eu espero que ele esteja errado, assim, falando que você doou uma verba para a campanha do SCAF em 2014, verdade? Não é grilo, não, é fato. Eu fiz uma doação para ele me pediu e eu fiz. Não tem nenhum problema. Respondido. Ele, naquele momento, como ajudei o Geraldo Alckmin também. Só isso. Dória, eu tava vendo uma discussão, né, no debate que você tava com o Márcio França, e ele falou que já tinha uma relação com você. Queria que você fizesse essa avaliação de novo, que ele falou que toda a sua campanha parece marketing. Ele falou, você é marqueteiro, eu te conheço, e você não vai mandar em mim. E ele também ficou chateado que você colocou uma foto dele antiga, que ele tava gordinho, e aí ficou essa discussão. Então coloco na mesa para você avaliar tudo isso que eu te falei. Bom, Ele fez Daniel, regime. chateado ele está, porque o que ele desejava era que o Geraldo Alckmin o indicasse para ser o candidato do PSB, do PSDB, único para disputar e vencer o governo de São Paulo. Era isso que ele queria. E quase que ele conseguiu. Não fosse os deputados federais, estaduais, prefeitos do PSDB que foram me procurar e disseram, olha, não pode acontecer isso de forma alguma. Então eu contrariei e muito o Márcio França. Ele passou a ter um enfrentamento que ele não ia ter.
E lamento dizer que vai perder a eleição também. Eu não tenho nada de pessoal contra o Márcio França. Tenho contra as suas posições políticas e tenho contra o disfarce. Por que disfarçar que é esquerdista? Ele foi líder do Lula no Congresso Nacional. Pelo PSB, defendeu Lula, apoiou todos os projetos do Lula, defendeu a Dilma, foi contra o impeachment da Dilma. Por que não fala a verdade? Está lá nos anais do Congresso. Esse é o fato. Isso é real. Ele fez a campanha do Fernando Haddad em 2012. Ele se licenciou da prefeitura, ele era secretário do Geraldo Alckmin, secretário de turismo, Daniel. Ele se licenciou para fazer a campanha do Fernando Haddad contra o José Serra, do PSDB. Por que ele esconde isso? Por que ele esconde o seu lado petista, o seu lado esquerdista, de um partido que é Partido Socialista Brasileiro? Você, ouvinte, você, internauta, abra agora o site do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do Márcio França. Está lá na página que eles pedem a condenação do Sérgio Moro. Querem condenar o juiz Sérgio Moro. E para mim, o Sérgio Moro precisa ser condecorado. Ele é um herói do Brasil. Eles pedem também Lula livre, eu peço Lula preso. É isso que me diferencia do Márcio França. Pessoalmente não tenho nada contra ele. Tenho com as posições que ele defende, que não são as que eu defendo, estou do outro lado e ao lado do Brasil. Dória, você passou a vida toda na iniciativa privada, cobrando desempenho, lucro, competitividade dos teus funcionários. Aí você vai via prefeitura para iniciativa pública. E a gente sabe como é funcionário público. Qual foi, assim, em termos do dia a dia, o teu choque ao comparar o código de comportamento do funcionário público com o funcionário privado? Cláudio, boa pergunta. Não foi o problema com os funcionários públicos. Na sua expressiva maioria são pessoas do bem, pessoas dedicadas e pessoas muito doadas também, que gostam do que fazem. O que prejudica e muito o setor público é burocracia, excesso de burocracia. A burocracia é um terror do Brasil, nós temos que eliminar a burocracia. E foi isso que nós iniciamos e bem aqui na cidade de São Paulo. Vou dar 2 exemplos aqui rápidos e concretos. Para você abrir uma empresa em São Paulo, quando eu assumi em janeiro de 2017, São Paulo exigia 126 dias para você abrir uma empresa. Um absurdo. 4 meses, Daniel, para você abrir uma empresa, Arthur. Que absurdo. Hoje, sabe quantos? 4 dias. E a partir de janeiro, 2 dias. Eliminamos a burocracia e melhoramos a condição das pessoas. Ao invés de gastarem tempo colocando carimbinho, perdendo dias e dias e dias para registrar a sua empresa, estão trabalhando para viabilizar a sua empresa. E agora, a partir desse mês de novembro, São Paulo não tem mais papel. A prefeitura só vai aceitar os processos eletrônicos, então não tem mais papel. E onde você põe digital, onde você põe eletrônico, Emílio, cai a corrupção brutalmente, porque diminui aquele poder que as pessoas do mal, e é a minoria, viu, Cláudio, do mal, que propõem a corrupção. Eu vou dar um jeitinho e te coloco na frente. E, infelizmente, tem também aqueles que do setor privado aceitam isso. E vou dar um outro exemplo também. Pode ser pequeno, mas ele reflete esse sentimento de modernidade. Quando nós chegamos, o Diário Oficial do município, Marina, era impresso, era um calhamaço deste tamanho, custava uma fortuna, né? Que ninguém lia, mas custava 12 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo. E eu perguntei, por que ele precisa ser impresso e não pode ser eletrônico? Ah, não, porque historicamente, porque isso, porque aquilo, só objeções burocráticas. Eu falei, então vocês têm 30 dias para fazer este Diário Oficial eletrônico, e ponto. É decisão tomada. Em 30 dias, o Diário Oficial passou a ser eletrônico, economizamos 12 milhões de reais. E o que aconteceu depois? O Diário Oficial do Estado passou a ser eletrônico, o Diário Oficial de outras capitais brasileiras passou a ser eletrônico e o Diário da União passou a ser eletrônico. Portanto, quando você tem uma vocação determinada, como eu tenho, para ser gestor, você é inovador. E firmeza também, Cláudio, porque se eu não tivesse firmeza, os burocratas seriam dito, não, tem que deixar assim, há 60 anos que o Diário Oficial é assim, o senhor quer mudar agora? Quero. E é isso que eu vou fazer no governo do Estado também, tirar a burocracia, melhorar a qualidade do trabalho e a exigência. Você falou que eu exigia no setor privado prazo e cumprimento, a mesma coisa eu fiz na Prefeitura de São Paulo. Por isso que o pessoal começava a trabalhar lá, Paulinho, às 7h30 da manhã, que é o horário que o prefeito chegava. Soninha ficou triste com você. Nossa, Soninha ficou triste.
Extremamente Ela constrangedor. Soninha, gente boa. Adorava. Soninha chegou atrasada 3 vezes. Sim. Aqui ao lado. Tchau. Ela é Acabou a gente gasolina boa. da moto. Vai cheio d'água. Deixa eu defender a Soninha, que ela é gente boa. Dória. Ela ficou Mas, triste. mas Ela essa era a chegava regra. atrasada Demissão todo numa dia. selfie Eu do celular. adorava as lives. Peraí. Ô, Morgado, Eu tem uma tenho pergunta. uma pois não. pergunta. Eu queria As saber se cantinas. o senhor, sendo eleito governador, se vai seguir como a prefeitura fazendo aquelas permutinhas, tipo, a polícia precisa de carro, chama a Mitsubishi, tipo, nesse esquema assim. Claro, por que não? Foram colaborações privadas importantes. Morgado, nós conseguimos em um ano 820 milhões de reais de colaboração sem nenhuma contrapartida. A Mercedes-Benz doou automóveis para a prefeitura, nenhuma contrapartida para a Mercedes-Benz. A BYD, a empresa chinesa que tem fábrica aqui em Campinas, doou automóveis para a Guarda Civil Metropolitana, automóveis elétricos, sem nenhuma contrapartida. A Cisco, companhia americana, doou 320 milhões de reais de software para as escolas públicas, exatamente para termos escolas digitais, sem nenhuma contrapartida. A Glock, a maior fabricante mundial de armas, eu consegui 600 armas Glock, que todos os policiais militares no Brasil inteiro gostariam de só usar essas armas, porque são as armas de melhor qualidade. Eu consegui, e hoje os agentes, que são os oficiais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, só usam armas Glock, e assim por diante. E obviamente que vou fazer o mesmo procedimento como governador de São Paulo. É justo e razoável. Quando se tem confiança, quando você tem alguém que tem credibilidade e pede, muitas empresas aceitam e doam. Eu vou continuar a fazer isso, é pelo bem das pessoas. Eu não estou pedindo para mim, Daniel, eu não estou pedindo triplex no Guarujá, eu não estou pedindo sítio em Atibaia. Pra você fazer uma academia. Não estou pedindo para me dar pedalinho, não estou pedindo para colocar a cozinha kitchens no meu apartamento. Vou pedir para a população e para melhorar a qualidade do serviço, inclusive na segurança pública, educação e saúde. Essas são as 3 grandes prioridades, Margarida. Agora, como prefeito, você doou todos os seus salários. Você Foi. vai doar Então, como como você governador? puxa saco, não? Meu Deus. Eu não sou puxar saco, eu tô perguntando, eu quero saber se Ela ele tá vai doar ou perguntando. não. É do PT. É do PT. Você vê que ela Ela- nem sente quando você fala mal do PT. Não, Virando não. a casaca. Tá virando a casaca. Ai, Caso Dória. vocês não saibam, Como eu você é trabalhei lindo. com ele no Lídia, sabia? Pois é. Ela era secretária Uma amiga dele. dele há bastante tempo. A gente fica brigando por causa de política, tudo amigo. É. Não, eu respeito muito a Marina. E ela, de fato, é minha amiga e eu me sinto amigo dela e respeito muito. Passaporte tá lá no... Você tá, então Tá na agiliza o Polícia passaporte Federal. dela. Tá lá Não, no... não Eu tô fala te isso. Tá na mudando, caixa por do acaso Lula. Não fala o isso. Passaporte aqui que eu te mostro. Passaporte. fala isso da Sabe a Marina. Polícia Federal quando você passa? Tá lá. Tem uma... Mas, ô, Dória, Mas olha, eu vou responder, peraí, preciso Peraí, responder deixa a ela Marina. responder. Eu, de fato, doei 15 salários que eu recebi. É obrigado, você quando é funcionário público é obrigado a receber. Eu, por mim, até nem teria recebido, mas você é obrigado a receber. Eu recebi às 9 horas da manhã pelo Banco do Brasil, às 15 horas do mesmo dia, um cheque do Banco do Brasil no mesmo valor, R$ 18.047, se não me engano. Eu doava para instituições do terceiro setor, ACD, GRAAC, instituições sérias e boas que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com problemas mentais. Eu doei R$ 288 mil, foram todos os meus salários como prefeito. Eu posso fazer isso, não estou dizendo que todos os prefeitos devam fazer, que todos os governadores devem fazer, mas eu posso fazer. E vou doar também todos os meus salários como governador. Como um bom exemplo, não estou fazendo isso para pedir voto, nem pedir que as pessoas se sintam compelidas a ter que votar em mim por esse gesto. Mas eu posso fazer e vou fazer. E sabe quem me inspirou nisso? O Bloomberg. O Michael Bloomberg, o Mike, Nova que é meu York. amigo em Nova York. Ele fez isso, eu gostei da ideia dele. Ele esteve aqui, inclusive, comigo, almoçando comigo na prefeitura, é meu amigo. E inspirado nele, eu tomei essa decisão. E vou continuar a fazer isso. Portanto, a partir de janeiro, todos os meus salários serão doados para instituições do terceiro setor. Eu já assumi, inclusive, o compromisso do primeiro. A primeira doação vai ser para a ACD, a segunda para o GRAAC, e daí por diante. Zuckerman, tamo aí. E tá... Se você quiser, né? Se quiser, a gente abre uma ONG. São Igorzismo de... Peraí, doutor Incêndio. Rolo, tem pergunta? Doutor Rolo, por favor. Bom, você está disputando agora a cadeira de governador com alguém que está já na cadeira, está exercendo o mandato. Que, aliás, é um erro, hein? Cá entre nós, juridicamente, algo contestável. O que você acha dessa reeleição sem deixar o cargo e se isso faz diferença? Porque eu estava vendo o jornal aí no final de semana, o governador visitando obras, né? Usando helicóptero e avião pago com dinheiro público. Então, eu queria saber isso, se você acha que desequilibra as forças. Amanda, não é questão de ódio.
é uma questão de ser injusto. O Arthur Rolo é um grande advogado, um especialista em direito eleitoral. Aliás, a sua família tem uma banca importante. E ele tem razão. Isso não é nem a questão do ser ou não ser Márcio França, é que é uma disfunção da legislação. O Geraldo Alckmin teve que sair, deixar o governo do Estado para disputar a presidência da República. Eu tive que deixar a Prefeitura de São Paulo para disputar o governo do Estado. Como é que pode um vice, assumindo o governo do Estado, disputar o governo? Se o princípio básico era dar independência, não misturar a função pública, igualdade na disputa da campanha. Não há igualdade. Esse é um erro. O Arthur tem toda a razão. Não se trata de ser ou não ser Márcio França, mas de uma legislação que precisa mudar. O Tribunal Superior Eleitoral, e eu não sei se isso deve ou não, Arthur, passar pelo Congresso Nacional, mas não pode. Evidentemente, um vice que assume tem que cumprir a sua função como vice. Ele não pode ficar fazendo campanha eleitoral. Também fazer as duas coisas, né? Ser governador e fazer campanha. E no caso do Márcio França, aí sim eu faço uma crítica. Ele não está governando São Paulo, está fazendo campanha 24 horas por dia e usando a estrutura. É evidente que ele, como governador, vai dispensar os seguranças, como governador vai dispensar o automóvel, como governador vai dispensar o helicóptero. Só que quem paga o helicóptero, quem paga o segurança, quem paga o que ele come no Palácio dos Bandeirantes, o telefone, o celular, somos nós. Está errado isso, tem que mudar. Ô, Emílio, posso fazer uma pergunta? Pois não, desde que não seja da sua rua, da Sim. sua... uma coisa... Logradouro. É isso que eu queria saber, o seguinte, porque... Eu sei, mas você pergunta lá do Cracolândia aqui na tua casa. Indianápolis. Ué, mas é porque... Deixa a Paulinha falar. Obrigada, Dória. Eu queria saber a respeito do Rio Tietê. Se você vai despoluir, aliás, eu queria te parabenizar, porque eu achei lindo aquela vitrine, aquela coisa ali, maravilhosa. Outra coisa, a 23 de maio é o cartão postal de São Paulo. Eu achava vergonhoso aquela ponte que ainda tinham pichado um Saci Pererê, que era uma coisa horrível. Enfim, horrorosa. E acho que Saci Pererê é horroroso. Porque você desembarcava ali e não tinha nem ponte para travessia, principalmente. A ponte água estaiada. Eu queria saber se você vai despoluir o Rio Tietê e outras coisas que você pensa fazer nesse sentido, mais a nível estadual. Paulinha, vou responder. Mas lembrando que a ponte água estaiada é um símbolo de São Paulo, é o cartão postal de São Paulo, está totalmente pichada. Totalmente pichado. Eu assumi no dia 2 de janeiro, numa segunda-feira, no dia 24 de janeiro, um dia antes do aniversário da cidade de São Paulo, a ponte estava limpa e com setor privado, Emílio. Morgado, não foi dinheiro público, nem haveria tempo, você tem que fazer licitação, etc. Ela estava limpa e reiluminada, tinham roubado até a iluminação da ponte, tinham roubado, ela estava toda pichada, tivemos que inclusive treinar alpinistas para fazer aquilo e a ponte foi limpa. Hoje você assiste o telejornal de uma grande rede de televisão aqui de São Paulo, ela aparece iluminada e limpa, símbolo de São Paulo. E o mesmo em relação a 23 de maio, hoje é o maior corredor verde do mundo. E Tietê Pinheiros, temos que despoluir, Paulinho, não é possível que a maior cidade do país tenha um rio fétido, poluído, cortando a cidade. Não. Nós vamos fazer o programa de despoluição, Emílio, com o setor privado também, em regime de PPP, para, primeiro, orientar e apoiar o trabalho de prefeituras que, infelizmente, ainda colocam 100% do seu esgoto no Tietê, que é o caso de Guarulhos e é o caso de Mogi das Cruzes. Nós temos que apoiar os prefeitos, e não importa quais sejam os partidos, nós temos que apoiá-los para o tratamento do esgoto e não colocar o esgoto in natura no Rio Tietê. E um programa também de investimento fortíssimo, de capital internacional. Esse projeto nos foi apresentado durante a campanha. Eu gostei do projeto, veio de uma fundação, que eu posso falar o nome, que é a Fundação Lehmann, do Jorge Paulo Lehmann, projeto brilhante que permite a despoluição do Tietê e do Pinheiros em 8 anos, com a concessão da utilização da navegabilidade do Tietê e do Pinheiros para carga, passageiros e turismo e os terminais de embarque e desembarque. O projeto é perfeito, exige um investimento muito grande, são 8 anos para que ele seja concluído, mas fica pronto e você não precisa usar um único centavo. Então nós teremos ao longo desse período uma despoluição gradual do Tietê e do Pinheiros e a revitalização de todas as margens também. Vai ter a iluminação. Linear? Vai dar pra você nadar mas esse é outro projeto.
vai ter o parque linear, sim, mas é outro projeto com outra empresa. E vamos ter vários parques, inclusive. Vamos ter o Parque do Jockey, que foi aprovado por mim, o Jockey vai se tornar um parque público. Mas o Pequeninos do Jockey vai continuar lá? Peraí, Paulo. Não vai alterar. Pera, só um segundo. Não vai alterar. Nem as atividades para os sócios do Jockey vai alterar, mas o Jockey passará a ser um parque público também, mas preservando as condições que já oferece, tanto para o ensino quanto para o usufruto dos sócios. Vamos ter um outro parque do lado de cá, Daniel, isso é interessante para você, onde está hoje a Hebraica. Ali vai ser um parque A Hebraica. Nós vamos ter um parque ali, aquele Isso prédio eu gosto atual. muito. Aquele prédio atual da Hebraica será demolido, será construído um outro prédio e ali em frente nós vamos ter um parque. E uma ligação do parque da Hebraica com o Parque do Jockey, sobre o rio Pinheiros. Então, olha que coisa bonita. Estão recuperando já a raia olímpica ali, com a ajuda da USP, a participação da USP, importante. Legal. E depois temos um pouco mais adiante, ali onde tem o Parque Cidade Jardim, a implantação ali do shopping, ali também vamos ter um parque linear. Toda aquela extensão até o final, até a ponte do Morumbi, será um parque linear. Não vai ter mais nem aquela curva que você tem hoje ali em frente, e ali será um grande parque. E vamos ter também uma ponte e um teleférico com o outro lado da marginal, porque os funcionários do Parque Cidade Jardim, eu sei que é um tema muito local, mas hoje para pegarem o trem do outro lado tem que dar toda a volta. Agora eles vão ter um teleférico que vai ligá-lo a toda aquela área do Parque Cidade Jardim com a outra marginal do Pinheiros. Vai ficar uma área muito bonita e muito revigorada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Dora, é o seguinte, a gente tá vendo muita discussão nessa eleição com pauta moral, né? Basicamente é essa discussão, pauta moral, as minorias, tal, aquela briga toda, ele não, tal, não sei o quê. E aqui em São Paulo a gente tá vendo também que virou o Dória é liberal e o França é socialista. Aliás, vocês querem mudar ele não para Márcio França, Márcio Cuba, que eu achei uma sacanagem. Também eu acho uma sacanagem. E a gente sempre, quando vai votar, sempre o eleitor, quando você vai votar, você olha no seu umbigo. Por exemplo, a Paulinha só quer a pauta da região dela, o Daniel Zuckerman quer a região dele. Tá. O Emílio Magranja. São Paulo é um estado muito diferente. Ele tem, assim, ele tem peculiaridades, né? Ele é muito rico. É uma nação. São Paulo é um país. Como é que você vê o estado de São Paulo, já que a gente está falando aqui pro estado de São Paulo inteiro, pro Brasil inteiro? Boa colocação. Você vê que eu sou espetacular, né, Eduardo? Perfeito. Você quer falar sobre... Emílio, você se acha muito, Emílio. Uma pauta mais... Você se acha É uma muito, coisa Emílio. lógica. O Emílio elevou. Claro, você tem que ver isso. Ele quer coisa pra grande. Daniel, Perto da granja. Você quer coisa pra Você quer que reforme o Red Balloon pro filho dele. Depois você fala da gente. Daniel, o Emílio acorda de manhã, vai ao banheiro, olha no espelho e fala, eu me amo. De sunga. Eu me adoro. Hein, Dória? Ele usa. São Paulo é um lugar muito diferente. As regiões de São Paulo, elas têm, assim, muitas particularidades. Muitas particularidades. Você viajou por aí, você deve ter... O que você tem em plano, assim, pro estado? Eu visitei 117 cidades. O agronegócio é que está longe aqui do nosso mundo, aqui de São Paulo, desse centro metropolitano de São Paulo. Mas é uma força extraordinária. São Paulo é o maior produtor de álcool e de açúcar do país e da América Latina, um dos maiores produtores do mundo. E vários outros setores do agronegócio, São Paulo tem liderança. E é importante. Então nós vamos apoiar muito o agronegócio. Primeiro com o programa Prova e Sinais, Marina, de recuperação das estradas, que são as estradas que permitem a distribuição e a logística da produção. Elas estão muito esburacadas, estão em más condições, precisam ser recuperadas, porque com isso você diminui o desperdício. Você sabe que caminhões de fruta, São Paulo tem uma produção frutífera e de hortaliças muito grande aqui no interior. Você perde quase 10%, às vezes 15%, só no solavanco do caminhão. Não faz sentido desperdiçar alimento e reduzir a capacidade de receita dos produtores. Então nós vamos melhorar as estradas vicinais, melhorar o monitoramento também dessas estradas com câmeras. Privatização. Significa, não, nesse caso a ação é de governo, não é de privatização. As câmeras que vamos colocar e o financiamento através da Desenvolve SP, que é o BNDES paulista, para apoiar o cooperativismo, que é muito grande. É para quem está aqui na Jovem Pan em São Paulo, no Pânico, você fala cooperativismo, o que é isso? São micro e pequenos produtores rurais que se organizam numa cooperativa e funcionam exemplarmente. Então vamos apoiar o financiamento
para esse cooperativismo do micro e pequeno produtor. Vamos apoiar também o setor industrial, trazendo investimentos. Emília, a vida inteira. Eu fiz 45 anos de vida privada, Cláudio. Eu sei aonde estão os investidores. Na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na Coreia do Sul, no Médio Oriente, na Arábia Saudita, na Alemanha. E vamos trazer esses investidores para cá. São Paulo é um país com enorme oportunidade. E sabe por que se viabiliza? Porque o maior mercado de consumo da América Latina é aqui. O estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes, com mais de 35 milhões de consumidores, é o estado que viabiliza qualquer alternativa de produto de consumo. Então vamos incentivar e trazer novos investimentos para a indústria, para o setor de comércio, para o setor de serviços, vamos incentivar o turismo. O turismo é uma excelente indústria, ela é não poluente, São Paulo tem opções maravilhosas no litoral, no campo, em outras áreas, e fazer muito apoio ao setor do agronegócio. Você vê que eu levantei tua bola agora, hein? Muito bem. Você deu uma levantada, mas eu vou falar o que o França falou de você no próximo bloco. Mandou no WhatsApp, hein? Tem um grupo com o Márcio França. Eu tô no grupo. Lembrando que... Eu tô no grupo dos comuninhas. Eles têm uns memes. Comuna Caviar. Comuna Caviar. Tá lá a Marina Manteiga. Lembrando que Márcio França estará conosco quinta-feira, tá dia muito 18. chateado. Esquerda festiva, chamou. Ele falou o seguinte, vocês só estão levantando a bola do Dória. O vídeo dele, o Caetano tá... Isso foi triste. Ele e o Caetano no grupo. Gordinho? Tá chateado. Ei. Fobia, hein? Não precisava. O que é? O Morgado? Eu tô meio chateado com esse lance da gordofobia aí. Muito bem. Eu vou fazer mais um bloco agora. Muita gente assistindo a gente, muita gente acompanhando Sucesso aqui. de audiência, impressionante. Sucesso de audiência. Obrigado, ouvinte. O João Dória tá aqui com a gente. Ele sempre que pôde, ele veio aqui no Pânico. Eu adoro vocês. Estamos batendo um papo com ele. Você pode mandar a sua pergunta. A hashtag pra você aqui é João Dória no Pânico. Te volta daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Minha amiga, por favor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre aqui no programa Pânico. Candidato a governador do estado de São Paulo. As eleições, você sabe, é sem ser esse final de semana no outro. João Dória está conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Mande a sua pergunta na hashtag João Dória no Pânico. Daniel Zuckerman representando a comunidade hebraica de São Paulo. Daniel Bialski, é toda... Isso. Aliás, Daniel Zuckerman tá dizendo que o pessoal do Mani tá chateado com você. Muito. Você nunca mais vai comer aquele polvilho maravilhoso. Não, Mani tá, porque falou ele não, né? Aconteceu. Mas a pergunta. Vamos lá. Johnny, desculpa a intimidade, mas assim te chama. Johnny Walker. E depois vem falar de mim. Eu não sei se é fake news, mas sempre falaram que o Alckmin tinha um acordo até da parte de segurança com o PCC. Eu sei que é um assunto muito delicado, mas o que você sabe sobre isso e o que é verdade ou é fake news? Daniel, não procede. O Geraldo Alckmin é um homem do bem. Ele pode até ter posições distintas das posições que hoje eu defendo, mas ele é um homem do bem, ele é correto, ele é honesto. Isso não procede, nenhuma procedência, Daniel, nenhuma. Ô, Dória, eu tenho uma pergunta sobre... desculpa, Emílio, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Obrigado. É segurança? Não. Então, é que eu já ia ligar. Você fazer um link. Segurança. Quando você tá num assunto, você complementa o outro. Senão o cara fica louco. Você fala de segurança e depois emenda a minha e papum, patum, Tá. E depois a minha. Então, em relação a isso, a segurança. A segurança é um ponto-chave, que é onde os caras falam que... É uma das grandes prioridades. É verdade. A segurança eu acho que é o principal, né? Que a galera tá se sentindo assim, tá com muito medo de sair na rua. Nós vamos ter uma política de segurança, Emílio, ouvintes, internautas aqui, muito dura, muito dura. Não vamos ter nenhuma condescendência com bandido. Nem bandidinho, bandidão, nada. Eu ontem assisti um vídeo que eu fiquei estarrecido, Fernando Haddad, defendendo que aqueles que fizeram pequenos crimes fossem perdoados. Que é isso? Alguém que rouba uma mulher... Desencarceramento, ele falou. Que é isso? Roubam a sua bolsa, roubam seu celular, ameaçam, agridem, chegam a matar por um celular, chegam a roubar senhoras. Eu vi a cena de uma pessoa numa cadeira de rodas sendo assaltado, e essas pessoas vão ser livres, vão ficar fora da cadeia? Comigo não, vai cumprir cadeia. Vai cumprir cadeia. Se eu for, num lugar assim, pegar uma bala assim, isso é considerado crime? Amanda, qualquer crime é crime. Não tem que ter condescendência nenhuma. Eu sei que você não vai fazer isso. Agora quero deixar claro, sou a favor da redução da maioridade penal, Emílio. E do armamento que o Jair falou? Vou falar sobre isso também, Amanda.
baixar para 16 anos, não faz sentido. Quantidade de jovens fascínoras, bandidos com 16, 17 anos, recebendo penas leves, não. Vamos atuar no Congresso Nacional com a bancada que nós temos, do PSDB e de outros partidos, para apoiar. O projeto de lei já está lá, é do Antônio Goulart, um deputado aqui de São Paulo, muito bom por sinal, que reduz a maioridade penal para 16 anos. Arthur, você que é advogado sabe disso. Outra coisa, vamos conversar com a OAB, acabar com esse negócio de transferência de preso aqui para as audiências no Fórum Criminal em São Paulo. Fazer Emílio, videoconferência, né? Claro, teleconferência. Nos Estados Unidos é assim, na Alemanha é assim, na Inglaterra é assim. Sabe quantos policiais são envolvidos todos os meses para ficar fazendo translado de escolta de 6 mil policiais? Todos os meses ficam fazendo escolta de preso, para cima e para baixo, gastando combustível, gastando veículo, desmobilizando a polícia. Hoje é teleconferência, isso acontece nos países civilizados, aqui vai ser também assim. E esses policiais vão para a rua. Nós vamos ter as bases comunitárias da PM, nós vamos colocar mais 1.200 bases comunitárias, todos os 645 municípios do estado de São Paulo terão bases comunitárias da Polícia Militar, com 5 policiais militares, sistema de telecomunicação, coletes à prova de bala, pistolas Glock, não é pistola que dá chabu, é pistola que aponta e atira. Pistola que atira na perna do policial, né? É pistola do Marcola. Vamos falar Quero dizer também que a Polícia Militar será valorizada, nós vamos melhorar a condição salarial dos policiais militares, dos policiais civis também, reequipar as delegacias de polícia, a maioria das delegacias estão em péssimo estado. Funcionar 24 horas? 24 horas, inclusive a Delegacia da Mulher, Marina, a Paulinha e a Amanda. Não é possível que nós temos 126 delegacias da mulher, a maioria não opera 24 horas. Você tem que falar isso pro Jair Bolsonaro. Não, mas aqui quem vai dar essa decisão cabe aqui a nós. E vamos colocar mais 40 delegacias da mulher também. E a outra coisa, tecnologia para os drones, tá vendo? Claro, e tecnologia. A polícia de drone já existe nos Estados Unidos há 12 anos. Só chegou agora aqui porque nós introduzimos a Dronepol aqui em São Paulo, 12 anos depois. E ela ajuda a solucionar e a prevenir crimes. Quando você utiliza, Emílio, a inteligência da polícia, você evita que o crime aconteça, porque você pega o criminoso antes. Então, além de apoiar a remuneração dos policiais militares, a melhor remuneração dos policiais civis, também da polícia científica e dos bombeiros. Eu sou um profundo admirador dos bombeiros. Nós temos que reequipar os bombeiros, a estrutura física dos bombeiros, melhorar a sua condição salarial e deixar muito claro para quem está nos ouvindo aqui, a partir de janeiro é polícia na rua e bandido na cadeia. E vou reafirmar o que eu disse a uma emissora de televisão recentemente. Muita gente ficou, opa, mas será que o João falou isso? Eu vou reafirmar aqui no Pânico. Bandido que tiver a coragem de reagir para a Polícia Militar vai atirar para imobilizar. Não vai para matar, para imobilizar, mas se continuar a reagir, vai atirar para colocar no cemitério. Calma, isso é Bolsonaro, hein? É isso mesmo. Dá tema. Falou do armamento da população, você vai a favor ou contra? Você vai apoiar, você vai tentar convencer o Jair Bolsonaro desistir, né? Desistir do quê? Desistir do quê? Armamento. Armamento do Rambo. É isso. Não é armamento comum. Não é. Polícia com Glock, nós com o do Rambo. Dória vai colocar a calça do exército, vai ficar sem camisa. O senhor é a favor? Amanda, entre gente de bem, pais de família, mães de família, senhores, jovens, crianças, policiais civis e militares, que são pessoas decentes, que nos protegem, e o bandido, eu fico com os policiais, fico com as famílias. E o bandido vai pro cemitério. É bem clara a minha posição. Muito bem. Pois não. Emília, minha pergunta é sobre as privatizações. O Dória, na sua campanha aqui em São Paulo, falou muito da privatização do Ibirapuera, de alguns lugares. E esses dias eu vi a matéria do mercado de Santa Amaro, que ninguém quer. Algumas não foram pra frente, umas não tem ninguém querendo. Por que deu errado essa mongão? Você sabe quem foi contra a privatização? A privatização não, a concessão do estádio do Pacaembu, que representa um custo elevado para a Prefeitura de São Paulo. E a Prefeitura não tem que cuidar de estádio de futebol. É o setor privado. Por isso que a Allianz Arena funciona bem. Por isso que a Arena Corinthians funciona bem. E tantas outras. Sabe quem foi contra? O Márcio França. Aliás, vocês podem perguntar para ele quando ele vier aqui por que ele foi contra e dificultou e impediu a concessão. Vai ficar mais um pouco, mas essa é a verdade.
E também o Parque do Ibirapuera. Nós já teríamos feito a concessão do Ibirapuera, que representaria a melhora do Ibirapuera, como é o Central Park em Nova York. Aliás, os banheiros maravilhosos. Reformamos todos eles, estão em ordem. Agora tem papel, tem papel, tem sabonete. No Ibirapuera. O banheiro do Ibirapuera agora dá pra você dar uma cagada igual o final. São limpos. Ah, é do branquinho. E são mantidos pelo setor privado. É privado? Quer pegar pra privatizar. E é o que eu desejo para todos os parques em São Paulo. Mas não tem que pagar Calma, que ingresso vocês pra estão entrar, excitados. né? Não, imagina, não paga ingresso nenhum, nada. Calma. Porque o Márcio França impediu de novo, outra vez, criou dificuldade, porque tem um estacionamento que fica na área do Ibirapuera, que pertence ao governo do estado, que o ex-governador Geraldo Alckmin tinha autorizado que fosse incorporado no programa de concessão, e o Márcio França impediu. Com isso, impediu todas as obras de melhorias no Parque do Ibirapuera, que é o parque símbolo da cidade de São Paulo, e outros 5 parques de periferia que seriam adotados também, já que o Parque do Ibirapuera é a joia da coroa, outros 5 parques periféricos seriam recuperados também. Infelizmente, uma decisão errada, péssima do Márcio França, que impediu que o Bruno Covas agora fizesse essa concessão. É por isso que eu não quero nem comunista, nem socialista, nem petista no governo. Ô Dória, vou fazer uma pergunta pra você agora. Por exemplo, você é um cara mais novo, como o Haddad também é um cara mais novo. O França vai ficar batendo nisso que você traiu, que você não sei o quê, que você é marqueteiro, que você foi lá tal. Você acha que o Haddad, você como brother do Haddad, já andaram de bike você junto. acha que ele não tinha também que peitar o PT? Falar, não, peraí, isso aí acabou. Como você peitou o PSDB? Você deu uma peitada nos caras. Você acha que ele devia dar uma peitada? Eu não tô querendo criar uma intriga aqui muito grande. Não, eu só quero te dizer... Mesmo porque, Haddad, um abraço, ele vai estar aqui amanhã. Você acha que ele devia dar uma peitada também e não ficar atrás da velha política? Essa é uma decisão dele. Haddad não é Dória, Dória não é Haddad. Eu tenho posições e mantenho as minhas posições. E defendo o Brasil. E se para isso eu tiver que contrariar outras pessoas, paciência, eu não gostaria. Mas para defender o meu país, o país que eu gosto, as pessoas que eu gosto, e fazer as coisas certas e de forma honesta e decente, se eu estou contrariando alguém, paciência, muito provavelmente será alguém de esquerda, mas eles é que fiquem com a sua opção vermelha. Eu prefiro verde e amarelo, Emílio. Eu tenho pergunta. Dória, tem uma questão que eu gostaria que você esclarecesse o ouvinte, que obviamente está quase sempre longe do Bolsonaro. Me passa a impressão de que ele é aquele típico decifra-me ou te desvoro. Por exemplo, você disse há 2 blocos que ele é um liberal. No entanto, ele nega essa tua percepção ao dizer que não vai privatizar o núcleo profundo da Petrobras, nem vai privatizar a Eletrobras. Ele privatiza ou não privatiza, Dória? Cláudio, ele até já esclareceu isso. Evidentemente, eu não estou aqui como porta-voz do Jair Bolsonaro, mas ele já esclareceu isso, inclusive através do Paulo Guedes. A posição do governo Bolsonaro é uma posição desestatizante. Ele deixou muito claro isso e o Paulo Guedes também fez essa manifestação. E quem vai coordenar a política econômica do Jair Bolsonaro é o Paulo Guedes, que é um liberal. Todos que o conhecem o seu histórico, sabem que ele é um liberal. E eu confio no Paulo Guedes, eu tenho certeza de que ele fará isso à frente do Ministério da Fazenda. E acredito que a política liberal é a política que será praticada. E aqui em São Paulo eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos diminuir o tamanho do Estado, preservando a oportunidade do emprego, até porque o emprego privado remunera melhor, Marina, oferece condições melhores na previdência, na assistência médica, na assistência odontológica, garante que quem sobe e quem melhora a sua remuneração são as pessoas mais eficientes, não é porque foi indicado por deputado, por vereador ou por partido, são as pessoas que produzem melhor. É isso que eu acredito e eu espero que seja também essa política que o Paulo Guedes, sendo ministro da Fazenda, venha adotar no Brasil. Doutor Rolo. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta estilo Paulinha. Estava eu ontem conhecendo com meu filho a linha Lilás, né? Que vai de Santa Cruz ao Capão Redondo. E aí hoje, por coincidência, eu vi uma pessoa dando entrevista no Jornal da Manhã falando o seguinte: olha, eu demorava 3 horas para me locomover da minha casa até o centro, agora estou levando meia hora, 40 minutos, estou podendo dormir mais, ficar mais com a minha família. O que você vai fazer para melhorar o transporte, para o metrô sair mais rápido, para integrar as malhas de transporte? O que você vai fazer pelo transporte que vai beneficiar as pessoas mais pobres? Arthur, você vê a diferença quando você tem trilhos, os trilhos do metrô e da CPTM,
operam com eficiência. O que nós vamos fazer? Primeiro é incorporar a CPTM no padrão metrô. Sem destruir a CPTM, não é preciso, apenas incorporar o padrão metrô na CPTM, para termos os trens melhores, todos com ar-condicionado, todos com Wi-Fi, todos com tomada USB para você carregar o seu celular, com estações de embarque mais seguras. As estações da CPTM não são 100% seguras, nem os trens são 100% modernos. Nós vamos modernizar e colocar no padrão metrô. Então nós chegaremos a 250 quilômetros, no total 350 quilômetros de modernidade no sistema de trilhos. Não, em 4 anos, isso é possível ser feito, considerando as condições atuais. E terminar as obras, conforme o Emílio mesmo perguntou logo no início da nossa entrevista. A diferença é brutal. Esse é um dos que vamos terminar. A diferença é brutal entre pessoas que perdem 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 15, e quando você coloca as linhas de metrô, as linhas de trem, sobretudo no processo da modernidade, isso se reduz a 30, 35 minutos e melhora a qualidade de vida das pessoas. E a outra coisa, Arthur, para finalizar, que vamos fazer também, é junto com a Prefeitura de São Paulo, estimular a geração de empregos locais, na Zona Leste, na Zona Sul e na Zona Norte, que são as 3 regiões onde, por exemplo, nas áreas mais extremas, você tem núcleos de pobreza. Ali nós vamos estimular a implantação de programas de call centers, por exemplo. São serviços de atendimento telefônico que funcionam muito bem. Hoje não é só para atender e fazer ligação, tem uma infinidade de serviços e vamos incentivar, porque eles são fortes geradores de emprego, sobretudo para os jovens, porque aí ele nem vai precisar mais utilizar o metrô. Ele pode ir de bicicleta, ele pode utilizar ou pode ir a pé, porque é muito perto os centros das áreas onde há um adensamento de população e população que precisa de emprego. Você está triste com o SCAF? Não. Ouviu? Por quê? Por quê? Pô, porque botou dinheiro na campanha do SCAF, foi lá o SCAF. SCAF eu não desrespeito o Paulo Scaff, mas fez a opção errada de novo. O Scaff perdeu 3 vezes. Vai ganhar a música no Fantástico. Perdeu 3 vezes. E vai perder outra vez agora, que vai apoiar o Márcio França e não vai ganhar. Não dá certo. Eu preciso encerrar. Queria falar do Detran. Dória, eu queria agradecer muito. Você é um cara sempre legal, sempre vem aqui. Obrigado. Entra na brincadeira. Caso você... Eu quero saber o seguinte, o Haddad confirmou que já é a terceira vez. O Haddad, ele está pensando se ele vem presencialmente ele ou se tem ele que vai vir fazer presencialmente. uma live. Não. O Haddad saiu do grupo. Saiu do grupo. Pela terceira Haddad vez. saiu do grupo, olha lá. Ó. Vai lá você. Ô, Dória, caso você seja eleito, você assume muito o compromisso obrigado. de voltar? Na hora. Voltar o quê? Aqui? Claro. O Dória sempre vem. Total. O Dória sempre vem. Dória, obrigado. Boa sorte pra você. Boa sorte lá pro França também. Espero que todo mundo vote lá bonitinho. Boa. Não é? E obrigado por você ter vindo. Eu sei que é uma correria agora. Emílio, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, não vou nominar para não avançar mais no tempo. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, os internautas também. Lembre, dia 28, vote Brasil, vote Bolsonaro, vote João Dória, vote com razão, mas vote também com seu coração. Glória! Eu tentei votar com o coração, mas não dá certo. Votar com o dedo mesmo. Digita 17 para presidente e 45 que você vota com o coração, Emílio. Obrigado. João Dória aqui na programação da Jovem Pan. Nós só vai ali, volta já. Pânico. Muito bem, queridos. Temos aqui essa semana, amanhã Fernando Haddad, ao vivo aqui na Jovem Pan, Haddad. Temos aí a Marina Manteiga ligando pra ele. O Brasil tá tremendo. O Brasil está esperando esse momento. É isso aí. Mas pra acalmar os ânimos, Emílio, sim. Desculpa te cortando, mas amanhã o Delari tá entrando no mundo da produção de shows. Que maravilha. No Tatuapé. No Tatuapé. Eu e Fábio Gueré estaremos lá no Tangerina... O que é? Gastrobar, ó. Porque não é só um bar, é Gastrobar. Eu fui semana passada lá, sensacional. Tangerina Gastrobar, o espetáculo aqui do nosso querido Guimarães com o Gueré. Amanhã, ingressos você pode ligar. Só lá, tá bom? Ligar e se informar. 3564-3123. 3564-3123. DDD 11 no Tatuapé. É isso aí, bichão.
E o Morgado pode dar o recado? Lógico. Morgado, sabadão agora, Na no, Marginal. no teatro. No rodízio de pizza. Espera só um minutinho, Na porque lanchonete. No Lelis Tratoria. eu tenho ele que vai- encher esse teatro junto com o Oscar Filho. Sábado agora, Teatro Renaissance. Aí sim. Eu e Oscar Filho fazendo um show de stand-up muito bacana à meia-noite. Então, entra lá no meu Instagram, @Rogério Morgado, que tem mais informações pra você que é de São Paulo. Show de bola. E em breve, aí, essa semana, eu vou estrear no meu canal no YouTube o Tá Ok Show, tá ok? É isso aí, então segue lá. Tá ok, show. É isso aí, é isso. Renascense muito chique. É isso Renascença aí, é bichão. chique. Renascense com o... Sabe que eu Morgado e já Oscar vi no Filho. Renascense? Vera Loyola, meu. Porra, Sério? com o seu poodle. Grande Ela e seu- socialite brasileira. Ele e seu cachorrinho, né? É. Levou o cachorrinho? Muito bem, vamos embora? Vamos. Por favor. Vamos, Delari. Vamos, Senna. Vamos lá. Vamos na Dirce? Vamos. Um bom prato hoje na Dirce. Aí, então, Segunda-feira, Senna. Hoje é difícil falar porque sempre faz uma. Já é virado a paulista. Hoje é dia de virado paulista mesmo. Então vambora, Seninha. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Valeu. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!